Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar sobre a Páscoa. É um momento que estamos vivendo, esse período da Páscoa. E hoje é o dia de Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Eu quero voltar um pouquinho para trás e falar sobre uma outra Páscoa, a Páscoa judaica. Agora eu vou fazer uma leitura do Êxodo, do capítulo 1, versículo de 8 a 14. Esse só é o início do sofrimento dos hebreus. E depois eu vou falar sobre isso. Chegou ao poder no Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse a seu povo: Vejam, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com sabedoria, para que eles não se multipliquem. Senão, numa guerra, eles poderão juntar-se aos que nos rejeitam, lutar contra nós e depois sair da terra. Puseram então chefes de corveia sobre o povo, a fim de oprimi-lo com trabalhos forçados, e construíram para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Esse período aqui, acabei de ler, puseram então chefes de corveia sobre o povo, a fim de oprimi-lo com trabalhos forçados. E forçaram o povo de Israel a construir para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Isso da época do Egito, né? Há 1.200 anos atrás. 1.200 anos antes de Cristo, para deixar assim bem colocado o período, né? Entretanto, quanto mais oprimiam o povo de Israel, mais eles cresciam e se multiplicavam. E inquietavam-se diante dos filhos de Israel, os egípcios. E os egípcios, com brutalidade, os fizeram servir. Eles amargaram a vida com dura servidão, preparação de argila, fabricação de tijolos, toda servidão nos campos, enfim, toda espécie de serviço a que os obrigavam com brutalidade. Aqui eu encerro, até o versículo 14. Aí se deu o início da escravidão do povo hebreu. E isso perdurou durante anos. Vendo todo esse sofrimento, então, Deus, Javé, como diz a Bíblia aqui, trouxe Moisés para salvar esse povo. Levou esse Moisés até lá. E Moisés teve toda a dúvida, não compreendeu direito, não sabia bem por que ele estava sendo escolhido. E para não alongar muito, eu vou procurar resumir o máximo possível, para não ficar grande esse vídeo. Mas por fim Moisés aceitou, Arão foi com ele para poder ajudá-lo a verbalizar. Moisés era um homem bruto também, né? Um homem assim de palavras duras. E ele acreditava não ser capaz de convencer o povo com palavras duras, que é um povo ignorante. O povo não teve opção de se instruir, o povo hebreu, porque o faraó não permitiu que eles evoluíssem intelectualmente. Mas era um povo muito forte fisicamente, um povo muito capacitado para trabalhar. E criaram muitas coisas para o faraó do Egito.
E isso assustou cada vez mais eles. Então eles endureceram cada vez mais, dando trabalho duro para eles, muito sofrimento, muita dor, porque eles entendiam que não podia dar espaço ao povo hebreu, porque eles tinham medo do povo hebreu, por causa da sua resistência física, da sua capacidade. Então Deus enviou aí Moisés para libertá-los. E nós conhecemos essa passagem, né? A passagem do povo hebreu, da libertação, nós conhecemos. E é exatamente aí onde acontece a Páscoa. É a passagem. A passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade. Mas não foi uma passagem muito fácil. Foi muito duro. Moisés teve muito trabalho para convencer o faraó a libertar esse povo. E esse povo era uma mão de obra barata e eram pessoas, homens, mulheres, muito capacitados. Aceitavam um trabalho duro e executavam. Até que, por fim, Moisés conseguiu libertar. Teve aí, a gente sabe muito bem, as 10 pragas do Egito e toda essa história. Nós sabemos bem o poder de Deus, o poder que Deus colocou sobre Moisés para que ele pudesse trabalhar essa libertação. E Arão, junto a ele, conversando, convencendo, né, fazendo essa participação importante, né, e conseguiu a libertação. E o povo hebreu conseguiu sair do Egito, ter a sua liberdade, enfim. Mas era um povo ignorante, exigia muitas coisas. E muitos deles não suportaram o caminho. Voltaram, alguns voltaram, outros se espalharam, né, e abandonaram o agrupamento de Moisés, mas Moisés conseguiu seguir com aqueles que aceitavam e compreendiam os seus ensinamentos. Sabemos, né, que Moisés não conseguiu chegar na Terra Prometida, infelizmente não conseguiu chegar, mas libertou o povo hebreu, os judeus. Eu falo tudo isso em virtude do que estava acontecendo no momentos antes de quando Jesus foi preso. Jesus era judeu. E ele celebrava a Páscoa judaica, com todos os ritos judaicos. Jesus era muito disciplinado, extremamente disciplinado. E ele seguiu todos os ritos da Páscoa judaica. Só que ele sabia já tudo o que iria acontecer com ele. Que ele ia ser preso, que ele iria ser julgado, que ele iria ser condenado e morto. Ele sabia de tudo isso. Ele poderia até ter evitado isso, pelo poder que ele tem, que ele tinha, que ele ainda tem. Ele poderia ter evitado. Ele poderia ter se desviado de tudo, porque ele sabia. Mas ele permitiu que acontecesse. E segundo ele disse, está escrito. Ele sabia da traição de Judas. Ele sabia das negações de Pedro e tantas outras coisas, tantos outros detalhes do seu processo. Ele sabia de tudo. No entanto, nada fez. Porque é assim que teria que ser. É assim que deveria ser. E vocês percebem? Guardada as devidas proporções, o quanto cada um trabalhou, seguindo os desígnios de Deus, Moisés e Jesus. E como as histórias se cruzam. 1.200 anos depois do êxodo, de todo esse processo, veio Jesus. Moisés veio para libertar o povo hebreu. Jesus veio para nos libertar do pecado. Para nos ensinar o caminho da luz, o caminho da verdade. Que hoje temos aí a verdade ao nosso alcance. Está aqui, gente, ó. Está aqui.
basta sabermos seguir, porque está aqui toda a história. E no Segundo Testamento estão os ensinamentos de Cristo, proporcionado pelas leis divinas. Temos as leis dos homens e temos as leis divinas. As leis dos homens mudam conforme o tempo, conforme as circunstâncias e conforme a sua vontade. As leis divinas não mudam, elas são únicas. Tudo que está escrito é para que nós compreendamos esse caminho que Deus nos oferece para que atinjamos a salvação. Isso é importante. Então buscamos hoje, domingo de Páscoa, fazendo uma reflexão profunda do que queremos da vida, do que queremos para nós e para o outro. Uma frase que é repetida diversas vezes e às vezes tem dificuldade de compreender, de aceitar. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Fazer ao próximo o que gostaria que fizéssemos a nós. Amai os vossos inimigos. Parece simples. Mas para nós, seres humanos, presos na matéria bruta, nesse mundo de provas e expiações, é difícil. Essa luta é insana, é difícil. E precisamos ter em nossa consciência de que precisamos lutar contra esses vícios morais que possuímos, que trazemos em nós, para que possamos um dia, na Páscoa, nas nossas orações, dizer para Deus: Senhor, eu venci mais um vício. Obrigado. Então eu vou encerrar aqui nesse momento, esse meu comentário. Espero que eu tenha feito vocês entenderem. Agradeço a todos que chegou até o fim do vídeo. Boa Páscoa a todos.